Olá, nono ano, tudo bem? Na nossa aula de Química, nós iremos comentar um pouquinho sobre a experiência que foi enviado para vocês, tá? O que acontece quando colocamos ovo no vinagre? E aí, foi uma das perguntas que eu fiz aqui na nossa folhinha sobre a experiência. E aí, o que aconteceu? Vamos entender um pouquinho os materiais que foram utilizados. Um ovo. A casca do ovo é formada por carbonato de cálcio, CaCO3. Um recipiente transparente com tampa. Vinagre. Solução aquosa de ácido acético, H3CCOOH. Essa é a fórmula do vinagre. Desenvolvimento. Coloque solução de ácido acético até metade do recipiente e mergulhe o ovo nessa solução. Feche o recipiente e deixe por 48 horas. Ou seja, você tinha que deixar ele descansando e observar o que estava acontecendo. Quando você colocou o ovo no vinagre, a casca, que é formada por carbonato de cálcio, passou a reagir com o ácido acético, formando assim o gás carbônico. A casca do ovo é formada por carbonato de cálcio. Na nossa tabela periódica, a gente vai encontrar o elemento químico cálcio. Um sal presente também no calcário, gesso, mármore, giz, corais, carapaças de animais marinhos, estalactites, estalagmites existentes em cavernas e entre outros lugares. Esse composto é usado principalmente para a produção de vidro, mas também é usado na produção de cimento e na calagem, para diminuir a acidez do solo e aumentar, assim, a produtividade das plantações. O fato de que o carbonato de cálcio diminui a acidez do solo já indica que esse sal possui caráter básico. O vinagre, por outro lado, pessoal, é composto por uma solução aquosa de ácido acético. Todo carbonato vai reagir na presença de ácidos, gerando assim o gás carbônico, ou conhecido como dióxido de carbono. No caso da nossa experiência, você percebe claramente o dióxido de carbono porque ao redor da casca do ovo formou-se bolhas. E essas bolhas indicam que é carbono. E aí, o ovo, a casca do ovo, começa a se desfazer. E a membrana que fica ao redor do ovo, que fica na parte interna, ela não vai reagir. E ela vai se tornar elástica. Outro fator que é muito importante, pode ser observado, é que o ovo, ele passa a aumentar o seu tamanho. Isso vai ocorrer graças a um fenômeno denominado osmose, no qual as moléculas de água do vinagre passam pelos poros da membrana semipermeável ao redor do ovo. Desse modo, a água sai do meio menos concentrado, que é o vinagre, para o meio mais concentrado, que é o interior do ovo. Com isso, faz com que ele inche. E quando ele passa a inchar, ele começa a crescer. Isso foi o que aconteceu. Na número 2, qual é a composição química da casca do ovo?
Eu acabei de falar para vocês que a casca do ovo, ela é composta por carbonato de cálcio, certo? Então, ela vai ser composta por carbonato de cálcio. Número 3. Quantos átomos forma-se a solução aquosa de ácido acético? É só a gente contar. Então, vamos lá. Olha só. Você tem 3 hidrogênio mais 1 hidrogênio. Então, quantos hidrogênios você tem? Exato. Então, você vai ter 4 hidrogênio. Depois aqui, ó, você tem 2 carbonos. Então, aqui você vai ter o carbono que vai ser igual a 2. E você tem 2 Os, que representa oxigênio. Então, você vai ter 2. Se você tem 2, você vai somar 4 mais 2 mais 2. Isso vai ser igual a quanto? Exatamente, 8 átomos. Tá bom? Na número 4. Na número 4, ele me fala assim: de acordo com a questão de número 2, identifique o número Z, o número de Z, P, E, A e N. Então, vamos lá. Vou organizar isso aqui no cantinho. Z, P, E, A e N, tá? É o que ele quer saber. O elemento em questão da questão 2 aqui, que ele está me falando, é exatamente o cálcio. O cálcio a gente vai olhar na tabela periódica e ele vai dar algumas informações. Primeiro, o cálcio ele se encontra no 4º período da família 2A. Segundo, o cálcio ele possui 20 de número atômico. E ele vai possuir 40 de número de massa, certo? Isso é o que traz a nossa tabela periódica. Só que lá na tabela periódica não é visível o P, que significa prótons, o E, que significa elétrons, e o N, que significa os nêutrons. Todo átomo, ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Ele tem o seu núcleo, que é onde se encontram os prótons e os nêutrons, e uma eletrosfera, onde ele vai se encontrar os elétrons. Como que eu sei? Uma regrinha básica. Você vai saber justamente por conta disso, ó. Z sempre vai ser igual a P, que vai ser igual a E. Se eu tenho essa regrinha, eu vou colocar aqui. Z equivale a 20. P, 20. E, 20. E N? N, ele quer saber
dos nêutrons. Se ele quer saber dos nêutrons, ele vai ter exatamente essa formação. Vamos lá. A menos Z, que vai ser igual a N. Tudo bem? Então, você tem essa formulazinha. Para colocar lá, então, para que eu possa descobrir, eu tenho A, que representa a massa, corresponde a 40, e Z, que corresponde a 20, menos 20. Quer dizer que o meu N, ele vai ser igual a 20 nêutrons. Então, o meu N, ele vai corresponder a 20 nêutrons. Vamos treinar mais um pouquinho. Vou passar para vocês algumas atividades, alguns exercícios, tá bom?